Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos dos sextos anos do Aquiles de Almeida. Então vamos começar a nossa segunda aula, nosso segundo vídeo. Nem sempre eu vou postar um vídeo comigo falando, às vezes eu posso postar um outro vídeo ou um texto explicativo, né? Depende de cada matéria que nós estudarmos. Mas eu acredito que essa matéria, como é uma matéria também de revisão, vocês já devem ter ouvido falar sobre as cadeias e as teias alimentares, eu achei interessante e importante a gente produzir esse vídeo, esse segundo vídeo, nessa segunda atividade. Então, antes de começar falando da matéria propriamente dita, gostaria de falar das atividades de vocês, as primeiras atividades do Classroom. Muitos alunos fizeram as atividades online, eu acho que tiveram poucas dúvidas e eu gostei do que eu vi. Então eu tive muitas respostas mesmo, uma boa participação. Tirando algumas dúvidas que chegaram sobre a utilização do Google Classroom, né? Uma delas, e eu acredito que a principal, é que no Classroom, depois que você faz aquele formulário, aquele exercício, você envia para mim, recebe uma cópia, quem coloca o e-mail certinho, muitos alunos também colocaram 2.com, erraram a palavra Gmail, aí não tem jeito, não vai receber a cópia nem a correção. Mas os que fizeram certinho, receberam a cópia e mesmo assim eles perguntaram: professor, você recebeu o meu formulário, a minha atividade? Pessoal, se vocês receberem essa cópia, tá lá enviado, vocês podem ter certeza que eu recebi, tudo bem? E uma outra dúvida é que muitos falaram o seguinte: professor, eu fiz o seu formulário, eu fiz a atividade, porém está escrito aqui no Google Classroom que está pendente. O que aconteceu? Gente, o Google Classroom, depois que você faz a atividade, que eu mandei, a atividade online, o Classroom ele não entende que foi feita a atividade. Ele acha que não foi feita nenhuma atividade, porque vocês não enviaram uma foto, enfim. Então vocês podem desconsiderar essas mensagens de pendente, atrasado do Google Classroom. O importante é vocês enviarem a atividade do Forms para mim, na atividade online, e receberem a cópia da sua atividade no seu e-mail. Tudo bem? Então acho que são essas as duas principais dúvidas que surgiram. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre uma matéria importante, que é a cadeia e a teia alimentar, a diferença entre elas, como elas são montadas, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos problematizar. Palavra difícil. Sol, capim, boi, ser humano, de que forma esses e outros seres vivos dependem uns dos outros, né? Dependem uns dos outros. O Sol não é ser vivo, mas ele é importante para os seres vivos. E de que forma eles dependem do Sol? Isso daí, na última explicação, a gente já sabe. Sem Sol, sem luz, nós não temos fotossíntese, nós não temos produção de alimento. Certo? Isso na lição da última aula. Vamos lá. Segundo item aqui. Todos os seres vivos precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. Então, o nosso corpo é como se fosse uma máquina, como se fosse um carro ou um liquidificador, enfim. Todos eles precisam de energia. E o nosso corpo também precisa de energia. Quando nós estudarmos lá um pouquinho sobre química, um pouco sobre moléculas, vocês vão ver que tipo de energia é essa que corre dentro do nosso corpo. Só um instante, por favor. Voltei aqui. Então essa energia é uma energia química e nós tiramos a energia da alimentação. Diferente, por exemplo, do carro que tira energia do combustível, da gasolina, o nosso combustível é o alimento. E se nós não tivermos o alimento, a gente não consegue respirar, produzir energia. Respiração é produção de energia. Então, tem tudo a ver com cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a transferência de energia, transferência de alimento. Do produtor, dos produtores, até os consumidores e decompositores. Terceiro slide. Seres vivos obtêm energia basicamente de duas maneiras. As plantas e algas, através da fotossíntese. Então, as plantas e as algas, pela fotossíntese, ela produz o alimento dela. São os produtores de alimentos. No último vídeo, eu expliquei um pouco sobre isso, né? O gás carbônico, pegando o gás carbônico do ar, pegando a água do solo e com a energia luminosa do sol, transforma tudo isso em alimento. E os outros seres vivos, tirando as plantas e algas, precisam comer, se alimentar de outros seres vivos. Então, por exemplo, nós, que somos animais, o que nós fazemos
para nos alimentar. A gente come outro ser vivo, ou planta, ou derivados de planta, ou carne, né? Ou os próprios animais. Certo? E além disso, nós temos uma terceira categoria dos decompositores, que são micro-organismos que vão decompor todos os seres vivos que morrem, inclusive as plantas, e vão reabastecer o solo com esses nutrientes, para as plantas novamente poderem utilizar e produzir novamente a fotossíntese. Então, cadeia alimentar. Ao comer um bife, mastigamos a carne de um boi que se alimentou de capim. Esse é um exemplo bem simples de cadeia alimentar. Eu espero que vocês já tenham visto no terceiro ou no quarto ano um exemplo de cadeia alimentar. Representa a relação de alimentação entre os organismos, podendo ser entendida como tudo aquilo, animais ou plantas, que faz parte de um ciclo. Por que é um ciclo? Começa no produtor, sempre vai começar uma cadeia alimentar com o produtor, com uma planta e com uma alga. Passa esse alimento para os animais que vão comendo um ao outro, ou comendo a planta, e finaliza com o decompositor. O decompositor, que são os fungos e as bactérias, eles vão retirar os nutrientes dos seres vivos que morreram, de todos os seres vivos que morreram, e vão liberar esses nutrientes de novo para o solo. Então, o ciclo começa na planta, vai para os animais, volta para os decompositores que reabastecem o solo para a planta. Por isso que é um ciclo. Então, como que funciona a representação? Eu posso representar escrevendo o nome dos seres vivos. Então, aí vocês estão vendo capim, boi, ser humano. E as setas. As setas significam serve de alimento para. Muitos alunos, quando eles vão montar, por exemplo, a cadeia alimentar deles, eles invertem as setas. Se você souber decorar que a seta significa serve de alimento para, você nunca vai errar. Então, aqui como que eu leio essa cadeia alimentar? Deixa eu pegar aqui. Como que eu leio essa cadeia alimentar? Capim serve de alimento para o boi, que serve de alimento para o ser humano. Serve de alimento para, está escrito aqui no slide. Acredito que no texto também tenha essa informação. Ou, perceberam que na primeira eu escrevi o nome. Ou eu posso colocar as fotos. Então aqui eu tenho o capim, a foto do capim, a setinha serve de alimento. Aqui a fotinha de boi e serve de alimento para um ser humano aqui que não sou eu, né? Vocês conseguem perceber. Volta aqui. Outros exemplos de cadeias alimentares. Então vamos ler essas cadeias alimentares. Sempre eu começo a cadeia alimentar com uma planta. É uma folha? Pode ser uma folha, uma flor, um fruto, uma raiz, igual a batata, pode ser uma madeira. Sempre eu começo com uma planta. E sempre tem que ter setas. Pode começar com alga também. Tem que ser com um organismo que faz fotossíntese. Produtores. Serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra, e a cobra serve de alimento para o gavião. Beleza? Fechou aqui. Temos também as cadeias alimentares aquáticas, que começam na água. Geralmente, o produtor da cadeia alimentar aquática são ou plantas do fundo ou algas, as algas marinhas. Então aqui eu tenho as plantas, aqui eu tenho o nome do ser vivo e também a foto. Então algas servem de alimento para os caramujos, que servem de alimento para os lambaris, que servem de alimento para os peixes maiores, que servem de alimento para as aves da margem. É uma cadeia, é unidirecional, começa na planta e vai seguindo os animais. Vamos para mais exemplos? Então a gente pode ver nas três cadeias, né, um ser vivo se alimentando do outro, menos as plantas e as algas que iniciam a cadeia alimentar, são os produtores. Então, como eu posso classificar os seres vivos, né? Eu posso classificar eles em produtores, aqueles que fazem fotossíntese, planta e alga, produzem o alimento, e os consumidores, que são os animais. Podem também ser alguns fungos. Fungo não é animal, tá, gente? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode também ser um protozoário, enfim. Fungo geralmente entra como decompositor. Tá? Então vamos tirar o fungo de consumidor. Vamos ficar com os animais como consumidores. E por fim nós temos os decompositores. De novo, quem são os decompositores?
são os fungos e as bactérias. Qualquer ser vivo, pode ser uma folha, pode ser um herbívoro, um carnívoro, que por acaso morreu, ele vai ser decomposto. Ou seja, as bactérias e os fungos vão se alimentar dessa matéria orgânica morta, vai se alimentar de um pouco desses nutrientes, e como elas morrem muito rápido, as bactérias e fungos, eles liberam esses nutrientes para onde eles vivem, que geralmente é o solo. Esses nutrientes é que fazem aqueles adubos, que adubam o solo, vamos dizer assim. Eles deixam o solo mais rico, importante para as plantas conseguirem sobreviver e produzir tantas coisas que as plantas produzem, né? Desde frutos até sementes, enfim. Então vejam que é um ciclo, começa na planta e vai terminar na planta depois dos decompositores. A cadeia alimentar, então, naquela cadeia alimentar primeiro o capim é o produtor, o boi é o consumidor primário, ou seja, aquele que come o produtor, eu chamo de consumidor primário, é o que está comendo primeiro. E quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. E se eu tiver uma cadeia alimentar maior, eu posso ter um consumidor terciário, que é aquele que está se alimentando do consumidor secundário. Eu posso ter um consumidor quaternário, que é aquele que está se alimentando do consumidor terciário. Até aí, mais do que isso, difícil. Por quê, gente? Porque eu tenho um fluxo de energia em tudo isso. Se eu pegar a energia do alimento vai estar maior no produtor. Se o produtor ele serve de alimento para o consumidor primário, essa energia já diminui um pouco. Porque o produtor usa a energia para a vida dele, né? Ele respira, ele faz diversas coisas, e o consumidor ele vai se alimentar só de um pouco dessa energia que foi produzida pelo produtor. Então esse alimento não vai ser passado, não é tudo que o produtor produz de alimento que é passado para o consumidor. O consumidor terciário, que vai se alimentar do secundário, ele vai pegar menos energia. Porque o consumidor secundário usa um pouco dessa energia dele para a manutenção, para o equilíbrio, para o metabolismo do corpo dele. Então essa energia ela vai diminuindo conforme vai passando a cadeia alimentar. Então o consumidor quaternário que está comendo o consumidor terciário, perceba que o consumidor secundário já é um carnívoro. Então o homem comendo boi, o homem pode ser herbívoro e carnívoro, né? Comer planta ou animal. Mas ele comendo boi, ele já está pegando menos energia. Um consumidor terciário, quaternário, já vai pegar muito menos energia. Não é muito nutritivo o consumidor secundário e terciário para o quaternário, por exemplo. Tá? Então essa energia vai diminuindo. E aqui eu coloquei, após a morte de qualquer ser vivo, entram-se nos decompositores que liberam a matéria orgânica de volta para o ambiente e as plantas conseguem utilizar isso daí. Como que os decompositores estão nas cadeias alimentares ou só os consumidores e o produtor? Depende, gente. Existem cadeias alimentares que só temos o produtor, que no caso seriam as plantas, e os consumidores, que geralmente são os animais. Quando eu quero colocar o decompositor, quando eu quero representar os decompositores, eu posso fazer de duas formas. Então aqui eu tenho planta, serve de alimento para a borboleta, serve de alimento para o sapo, serve de alimento para a cobra. Então aqui eu tenho planta produtor, borboleta C1, consumidor primário, sapo, consumidor secundário, cobra, consumidor terciário. E fungos e bactérias são consumidores quaternários? Não, eles são decompositores. Fungos e bactérias sempre decompositores. É o Dzinho. Certo? Então aqui, por exemplo, nessa cadeia, está dizendo que o fungo e bactéria está decompondo a cobra só. Não é uma forma que eu gosto, apesar de ela aparecer às vezes, não é a forma melhor, a forma mais usual de você representar o decompositor. Porque dessa forma, está dizendo que ele está decompondo só a cobra. Eu gosto dessa outra maneira aqui, ó. Olha aqui. Só tem a foto, né? Então tem uma planta, serve de alimento para o inseto, serve de alimento para o animal menor e para o animal maior, aqui uma ave. Todos eles, quando eles morrem em causa natural, enfim, todos eles servem de alimento para os decompositores. O decompositor, ele decompõe todos os seres vivos. Está vendo aqui? Sai seta de todos os seres vivos para os decompositores. Aqui eu tenho fungo, né? Um cogumelo, vocês sabem que o cogumelo é fungo.
E aqui tem uns micro-organismos que podem ser as bactérias. Tá vendo? Está saindo seta para todos eles. Então, tanto a planta quanto os insetos e animais servem de alimento para os decompositores. É dessa forma que eu gosto que tenha essa representação dos decompositores. Níveis tróficos. Os níveis tróficos são os níveis de energia que eu acabei de falar para vocês. Que conforme vai passando na cadeia alimentar, vai diminuindo a energia. Olha aqui. Cadeia. Capim serve de alimento para o inseto, serve de alimento para o sapo, serve de alimento para a cobra, serve de alimento para o gavião. Capim serve de alimento para o gafanhoto, serve de alimento para o sapo, serve de alimento para a cobra. O nível trófico é o nível de energia. Então, o capim, que é o produtor, ele está no primeiro nível de energia, primeiro nível trófico. Serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto é consumidor primário, porém ele está no segundo nível trófico. Às vezes o exercício pede nível trófico e às vezes ele pede para colocar se é consumidor ou produtor. Tá? Então lembrem, como o produtor ele é o primeiro nível de energia, o primeiro nível trófico, o consumidor primário ele vai estar no segundo nível de energia. E às vezes os alunos acabam se confundindo. Eles colocam que o gafanhoto, que é o consumidor primário, está no primeiro nível trófico. Não, ele já está no segundo. O sapo é consumidor secundário, ele está no terceiro nível de energia. Aqui, 1, 2, 3. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Cobra, consumidor terciário, porém quarto nível trófico. Então, se a gente for comparar o número do consumidor com o nível trófico sempre é um acima do consumidor. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Capim, primeiro nível trófico. Olha a energia aqui, ó, nível de energia. Pega a energia do sol e faz a fotossíntese. Passa para o inseto, que é segundo nível. Ele já passa menos energia para o sapo. Então, essa energia é passada através do alimento, tá? É o alimento que é a nossa energia, o nosso combustível. O sapo passa menos para a cobra, que passa um pouquinho para o gavião. Então, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, quinto nível trófico. Beleza? Então, não confundam o consumidor primário com o nível trófico. Consumidor secundário, ele está em que nível trófico? Um acima, terceiro nível trófico. E o produtor? Primeiro nível trófico, sempre. Ufa, estou falando bastante. Espero que não fique tão grande o vídeo. Porém, gente, contudo, entretanto, não é assim que acontece no ambiente. Eu não posso dizer que eu tenho um capim e só aquele animal come o capim. Só o boi vai comer o capim. Não, em determinados ambientes, diversos seres vivos comem o capim. Não é só o ser humano que come a carne do boi. Tem outros animais que comem também. Se eu tenho um alface, o boi come alface, mas o ser humano também come alface. Então, quando eu tenho... Na verdade, existem várias cadeias alimentares em cada ambiente. E eu posso representar todas essas cadeias através de uma teia. Então, o que eu tenho dentro da teia alimentar? Eu tenho diversas cadeias alimentares. Certo? Vocês vão ver mais ou menos como funciona uma teia. É um pouquinho complicado, mas se você for indo passo a passo, você vai perceber que não é tão difícil assim. Então, vou ler aqui para vocês, nos ecossistemas, estabelece muitas cadeias alimentares que se entrelaçam formando uma rede, uma teia alimentar. Então, ela representa várias maneiras em que a energia lembra alimento, flui pela comunidade ecológica. Olha ali, isso daqui é uma teia alimentar. Então, vamos analisar essa teia. Uma teia alimentar pode ter mais do que um produtor. Lógico, no ambiente eu posso ter um alface, pode ter um pepino, pode ter vários tipos de produtores, vários seres vivos produzindo energia. Nessa daqui, pelo que eu estou vendo, só tem planta. Chamou tudo de planta. Tá? Eu posso colocar o nome da planta, mas posso chamar de planta também. A planta, por sua vez, ela serve de alimento para 3 seres vivos nessa teia. O gafanhoto, o rato e o coelho. O rato serve de alimento para a cobra, serve de alimento para a águia e serve de alimento para a raposa. Tá vendo que é uma teia? É um ninho de cobra aí. O coelho serve de alimento para a cobra, serve de alimento para a raposa. O gafanhoto serve de alimento para a perdiz, que serve de alimento para a cobra e serve de alimento para a águia. E a águia? A águia é topo de cadeia. O animal que não serve de alimento para ninguém eu chamo de topo de cadeia, está no topo. A raposa, a mesma coisa, topo de cadeia. Ela não serve de alimento para nenhum outro tipo de ser vivo.
Se nós formos classificar aqui em nível trófico ou em produtor e consumidor, sabemos que as plantas são produtoras. O rato é consumidor primário, o gafanhoto também, coelho também. A cobra, então vamos tirar uma cadeia alimentar dessa teia. Planta serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a cobra, que serve de alimento para a águia. Nessa cadeia que eu falei é produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, certo? Então a cobra é consumidor secundário e a águia é consumidor terciário. Se for nível trófico, planta primeiro nível, rato segundo nível, cobra terceiro nível, águia quarto nível. Porém, vocês vão ver que a águia ela pode ocupar também uma outra classificação de consumidora. Olha aqui, agora eu vou mudar a cadeia. Planta serve de alimento para o rato, que serve de alimento para a águia. Nessa cadeia que eu falei agora para vocês, a planta é a produtora, o rato é o consumidor primário e a águia é a consumidora secundária. Lembra que na outra cadeia ela era consumidora terciária. Então, dependendo da teia alimentar, um ser vivo ele pode ser consumidor primário, consumidor secundário e terciário. Ele não necessariamente sempre vai ser consumidor secundário ou sempre vai ser consumidor primário. Nós mesmos, os seres humanos, nós sempre somos consumidores primários quando a gente está comendo uma planta, certo? E nós somos consumidores secundários quando a gente está comendo uma carne. O ser humano, pelo menos nós aqui, os brasileiros, nós nos alimentamos sempre de animais herbívoros. Lembra do fluxo de energia. O animal herbívoro que está comendo a planta, ele passa uma quantidade boa de energia para quem está se alimentando dele. Então nós, por exemplo, nos alimentamos de carne de frango, por exemplo, carne de boi, que são seres que se alimentam de plantas. Então nós podemos ser consumidores primários quando a gente está comendo uma salada e consumidores secundários quando a gente está comendo uma carne, por exemplo. Tudo bem? Já estamos quase finalizando. Aqui, só para mostrar para vocês que a teia alimentar pode ser extremamente extensa. Então aqui eu tenho uma teia absurda. Sempre quando vocês vão analisar uma teia, comecem com os produtores. Quem que é produtor aqui, que faz fotossíntese? Essa planta. Olha o fruto aqui, ó. Fruto também é planta. Vende. Produtor. Fotossíntese. Madeira. Madeira não é planta? Faz fotossíntese também. Então aqui eu já tenho, de cara, eu tenho 3 tipos de seres vivos produtores. Aí eu tenho aqui a galinha consumidora primária, está comendo fruto, porém ela pode comer também esse piolho de cobra aqui. Então a galinha também pode ser consumidora secundária. Então ela é consumidora primária quando está comendo fruto e consumidora secundária quando está comendo embuá. Se eu pedir para você no exercício, olhe a teia e me tire 2 cadeias alimentares. Se começa da planta e segue a seta. Então vamos lá. Madeira serve de alimento para o cupim, serve de alimento para o tatu, e o tatu é topo de cadeia, ele não está servindo de alimento para ninguém. Então, uma cadeia alimentar. Outra, vamos começar do fruto aqui. Ó. Fruto serve de alimento para a galinha, que serve de alimento para o gambá, que serve de alimento para a onça. Uma outra cadeia dentro dessa teia alimentar. Tá certo? Então é isso. Finalizamos aqui então essa apresentação. Espero que todos estejam bem e até a próxima.